algumas ferramentas que nós podemos utilizar para fazer esse processo de análise. E por que é importante a gente usar essas ferramentas? Aqui eu trouxe para vocês as etapas da jornada do dado. Obviamente, teremos que ter uma aula única só para falar sobre isso. Mas assim, primeira etapa, quando a gente fala de análise de dados, a gente está falando de processos de ETL, né? O que é ETL? É o fato de você fazer a extração daquele dado, transformar aquele dado e carregar em um banco de dados. Vamos supor, supermercado. Então, a gente tem ali a entrada, né, através da caixa registradora de todo que é vendido num supermercado. Então, o processo de ETL vai lá buscar essas informações, vai transformar e padronizar do jeito que a gente precisa e vai armazenar isso em algum data lake, algum data warehouse, enfim, algum banco de dados para que a gente consiga ter essas informações para a gente começar o nosso processo de análise. Quais são algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer esse processo de ETL? Então, eu trouxe algumas aqui, como a gente está falando muito de Big Data, né, e é o foco do nosso curso esse, eu trouxe algumas ferramentas que a gente pode utilizar trabalhando com esse volume massivo de dados. Então, ali a gente tem o Azure Data Factory, que a gente consegue ali construir esses pipelines de dados. A gente também tem as ferramentas da suíte do Google, que é o GCP, o Google Cloud Platform. Então, ali a gente pode utilizar também o Airflow, por exemplo, para construir esses pipelines de dados. E a gente tem o Apache Spark, também é muito usado em processo de engenharia de dados para a construção de processos ETL. Então, ok. Primeira etapa da jornada do dado, a gente foi lá, buscou o dado, transformou e armazenou dentro de um data lake. Quais são algumas ferramentas que a gente pode utilizar para começar agora a brincar, a fazer todo esse processo de análise desse dado? Então, eu trouxe aqui o SQL gigante. Não sei se minha opinião está meio enviesada, mas eu sou apaixonada por SQL. Trabalho com SQL há aproximadamente uns 16 anos, é muita coisa. E aí, quando a gente fala de SQL, a gente depende de distribuição, não importa se é SQL Server, se é MySQL, se é Oracle, SQLite, enfim, não importa, né? O SQL, se você sabe ali a linguagem raiz, você vai migrando para qualquer uma das distribuições. Então, SQL, assim, é maravilha para a gente trabalhar com análise de dados. Hoje, as pessoas trabalham muito com análise de dados, também utilizando linguagem R, que é uma linguagem mais estatística, e o Python. Gente, o Python é, assim, preferência nacional. Então, as pessoas conseguem muito trabalhar utilizando também essas linguagens de programação para fazer esse processo de análise, para pegar ali, tentar entender, aplicar a parte de análise estatística. Então, isso é bem interessante. E, por fim, eu trouxe aqui uma ferramenta, que é uma ferramenta que eu gosto, que é até a ferramenta que a gente vai fazer no nosso case prático, que é o BigQuery. Então, o BigQuery a gente consegue armazenar ali nos data storages grandes volumes de dados, então é uma ferramenta que suporta o trabalho com Big Data e a gente consegue fazer umas análises bem legais lá. Ok, a gente já fez a carga do nosso dado, a gente já fez as análises que a gente precisa, mas como que eu torno isso mais atrativo para o time de negócios? Porque, no fundo, gente, quem vai tomar as decisões, né, do que fazer com aquele dado, do que fazer com aquela informação, é o time de negócios. Então, eles precisam de ferramentas e de uma forma visual mais estruturada para eles conseguirem tomar as decisões mais assertivas. Então, a gente tem uma infinidade de ferramentas de Data Visualization também, né? Data Visualization é o processo de você pegar aquelas tabelas, aqueles dados e deixar ele mais bonito em gráficos, né? De uma forma que fique mais fácil para a gente fazer a interpretação dessas informações. Então, eu trouxe 3 exemplos para vocês. Não posso falar que o Power BI é meu preferido. Vai que vocês utilizam uma outra ferramenta, mas assim, eu amo Power BI. Gosto bastante dessa tecnologia. Tem o Google Data Studio, que a gente vai dar uma brincadinha com ele. E também o Tableau, né? O Tableau também é super famoso aí para a gente conseguir fazer esse processo de visualização de dados. Então, essas são algumas tecnologias que a gente pode utilizar para extrair informações e conhecimento valioso e agregar no negócio da nossa empresa.